Olá, povo bonito da internet, Carlos Reis falando. Nesse vídeo você vai aprender sobre o terceiro princípio de 5 princípios de design de software do famoso Solid Design Principles. Que, como você já deve saber, Solid é um conjunto de padrões de design ou design patterns. Nós faremos uma breve introdução desse terceiro princípio e logo em seguida, como de costume, veremos um exemplo na prática. Bom, nós vamos falar sobre o Liskov Substitution Principle, que corresponde à letra L na palavra Solid. E Liskov nada mais é do que o sobrenome de sua criadora, Barbara Liskov, que introduziu esse princípio em 1988. E se esse conteúdo é do seu interesse, eu peço para que você considere se inscrever e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. E se ao final desse vídeo você achar esse conteúdo interessante, deixe seu like e compartilhe com a sua equipe de desenvolvimento ou seus amigos desenvolvedores. E caso você não tenha assistido aos 2 primeiros vídeos dessa série, onde eu falo sobre o Single Responsibility Principle e o Open Close Principle, eu altamente recomendo que você clique no link acima para assisti-los. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que por mais que os exemplos dessa série de vídeos estejam escritos em C#, você pode aplicá-los em qualquer linguagem orientada a objetos, ok? E de agora em diante eu vou chamar esse princípio, que é o Liskov Substitution Principle, simplesmente de LSP, para que você se familiarize com as iniciais de cada princípio. E esse princípio tem como regra que se S é um subtipo de T, então objetos do tipo T podem ser substituídos por objetos do tipo S, sem que essa substituição gere efeitos colaterais na nossa aplicação. E o que essa sopa de letrinhas quer dizer é que classe Spy, ou seja, uma classe que tem herdeiros, deve ser capaz de ser substituída por qualquer um dos seus herdeiros, sem alterar a sua funcionalidade. Bom, na prática o LSP tem como objetivo nos ensinar a implementar a herança de uma forma correta. E vale a pena mencionar que é um erro comum pensar que herança tem a ver apenas com compartilhamento de código. Mas é importante saber que nem tudo que compartilha o mesmo código ou que tem as mesmas propriedades está diretamente relacionado. Por exemplo, uma casa tem portas e um carro também tem portas. Mas não quer dizer que esses dois objetos, casa e carro, estão relacionados o suficiente para compor uma estrutura de herança. E para deixar isso bem claro, vamos a um exemplo na prática. Bom, nessa implementação temos uma classe concreta chamada retângulo, como vocês podem ver, composta por 2 fields privados, altura e largura, e 2 métodos para atribuir valores a esses fields privados, set altura e set largura. E finalmente um método para cálculo da área do retângulo. E no nosso programa principal nós temos uma lista de retângulos e uma instância da classe retângulo, onde nós definimos sua altura e largura, adicionamos esse objeto na lista e por fim percorremos a lista e imprimimos o tipo de cada objeto e a sua respectiva área. Digamos que nossa aplicação já estava em produção e agora recebemos novos requisitos para implementação de quadrado. Daí, nós imaginamos um quadrado no mundo real e concluímos que um quadrado nada mais é do que um retângulo com lados iguais. E como isso faz sentido, nós resolvemos aplicar a herança entre quadrado e retângulo. Dessa forma, a gente não estaria repetindo o código e estaríamos inclusive em conformidade com o design pattern DRY, Don't Repeat Yourself. Para isso, nós modificaríamos a classe retângulo para que ela possa ser corretamente herdada e alteraríamos os modificadores de acesso, os Access Modifiers, e definiríamos os métodos setAltura e setLargura como virtuais. O que significa que esses métodos podem ser subscritos por uma subclasse. E note que nesse momento nós quebramos a regra do OCP, que diz que objetos devem estar abertos para extensão, mas fechados para modificação. E também porque nós estamos modificando uma classe que já está em funcionamento. Mas como a alteração é inevitável nesse ponto, nós vamos prosseguir e vamos rodar a aplicação só para certificar que não quebramos nada alterando os modificadores de acesso. E como vocês podem ver, tudo funcionando normalmente. O próximo passo então seria criar a nossa classe quadrado, que herda de retângulo. Definiríamos a nossa classe como pública, herdando de retângulo. Agora vamos sobrescrever alguns métodos. Nesse caso, toda vez que nós alterarmos a altura, nós também vamos alterar a largura com base no valor
que nós estamos recebendo da altura. E vamos fazer a mesma coisa para o set largura. Vamos voltar para o nosso programa principal e verificar a regra do LSP que diz que se S é um subtipo de T, então objetos do tipo T podem ser substituídos por objetos do tipo S sem que essa substituição gere efeitos colaterais na nossa aplicação. Então vamos substituir retângulo por quadrado e ver o que acontece. Vamos rodar a aplicação. E como você pode ver, nós temos o valor esperado por se tratar de um quadrado e também porque nós estamos conscientes desse novo comportamento que acabamos de implementar. Pois a última instrução, que altera as propriedades do quadrado, definiu a largura como 5 e automaticamente alterou a altura para 5 também. Por isso temos a área sendo calculada, entre aspas, corretamente. Porém, os valores de altura e largura que vemos na tela, no caso 4 e 5, não conferem com o resultado apresentado pela aplicação, gerando uma inconsistência lógica no objeto quadrado. E nesse momento a gente pode nem perceber, mas criamos um sério problema, pois introduzimos um efeito colateral na nossa aplicação. E digamos que quem for consumir essa biblioteca não esteja ciente dessa mágica que acontece internamente na classe quadrado, onde quando você muda a largura, você também muda a altura. Se essa pessoa, no caso um outro desenvolvedor, instanciar um quadrado por engano quando o que ele realmente queria era um retângulo, nós acabaríamos gerando bugs que necessitaria de muitas horas de trabalho investigativo para descobrir a raiz do problema. Pois como não temos erro de compilação nem de execução nesse caso, seria difícil encontrar o problema e as pessoas poderiam se dar conta desse problema depois de muito tempo. E também acabamos de deixar nosso código rígido e frágil, pois agora, para utilizar retângulo, você precisa conhecer a fundo o que é um quadrado e como ele funciona, e dependendo do cenário e da forma que seus objetos são instanciados e inicializados, você teria que incluir código para testar e validar cada tipo de objeto que você está utilizando, o que incluiria mais complexidade e mais chance de ocorrência de bugs na sua aplicação. Então, de que forma podemos nos proteger de situações como essa e evitar fragilidade e rigidez no nosso código? Primeiramente, seria identificar, no nosso caso, que quadrado, na perspectiva de desenvolvimento, não é um retângulo. Até porque retângulo tem duas propriedades, altura e largura, enquanto quadrado só tem uma propriedade, que seria basicamente o tamanho dos seus lados. E até a forma de calcular a área de um quadrado teria uma implementação diferente. Outra forma de pensar seria que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. E essa afirmação por si só já nos diz que estaríamos infringindo a regra do LSP. Pois se todo quadrado é um retângulo e nem todo retângulo é um quadrado, nós estamos dizendo que não podemos substituir um pelo outro e que nós não deveríamos ter uma relação de herança entre quadrado e retângulo. O que podemos fazer então nessa situação seria agrupar esses objetos pelas suas características como, digamos, figuras geométricas. E antes de criar nossa classe figura, gostaria de deixar aqui o código exatamente como era anteriormente. E para isso eu vou remover o virtual desses dois métodos da classe retângulo. Vamos voltar aqui ao programa principal, voltar essa classe para retângulo também e remover a herança de retângulo com a classe quadrado. E remover também todos os métodos do corpo da classe quadrado. Vamos voltar para o programa principal e executar a aplicação novamente para verificar se temos alguma inconsistência. E até aqui tudo bem, tudo funcionando normalmente. O próximo passo então seria criar a nossa classe figura. Vamos adicionar uma nova classe, figura. Vamos definir essa classe como pública e abstrata. E vamos criar o único método que é comum entre quadrado e retângulo, que seria no caso a área. Vamos voltar ao nosso retângulo. Nesse momento, vai herdar da classe figura. E vamos completar o método área, pois agora ele sobrescreve o método da classe figura. Isso seria suficiente para a nossa classe retângulo. E vamos voltar agora para a classe quadrado, que também vai herdar de figura.
Vamos pressionar Ctrl ponto e implementar o método abstrato. Vamos adicionar uma variável privada para controlar o seu tamanho. E um método para definir o seu tamanho. E finalmente vamos definir o método da área. Que seria o tamanho elevado ao quadrado. Vamos voltar ao nosso programa principal e substituir onde temos retângulo por figura. Vamos adicionar um novo objeto para o quadrado. E vamos adicionar o segundo objeto à lista. Vamos rodar a aplicação agora e verificar o resultado. Como vocês podem ver, nós calculamos corretamente tanto a área do retângulo quanto a área do quadrado, e no nosso cenário não estamos mais ferindo a regra do LSP. Bom pessoal, e com isso encerramos o terceiro princípio do Solid Design Principles, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e qualquer dúvida ou comentários, deixe-os aqui embaixo, e até o próximo vídeo.